Olá pessoal, saudações OnLuz. Sejam todos mais uma vez bem-vindos ao Instituto OnLuz, onde a gente, aqui no canal do YouTube, traz muitos vídeos e orientações terapêuticas, orientações astrológicas e meditações conduzidas para que a gente possa contribuir ainda mais com o despertar e a elevação de consciência, a cura e o bem-estar de cada uma das pessoas que se sintonizam então com o trabalho do Instituto OnLuz. Certo, gente? Agradeço a participação de todos que estão acompanhando este vídeo terapêutico, esta orientação terapêutica, que na verdade vai trazer algumas informações sobre mais uma técnica terapêutica que o Instituto OnLuz está trazendo para contribuir ainda mais com a cura, com o bem-estar de cada uma das pessoas que já fazem os acompanhamentos terapêuticos conosco, mas também para todos aqueles que querem iniciar, né, os acompanhamentos terapêuticos, seja através da psicoterapia cósmica estelar, através do Reiki OnLuz, a cura cósmica, do mapa astrológico kármico e agora através da homeopatia integrativa, aonde neste vídeo eu vou trazer então algumas explicações de como a homeopatia integrativa ela pode contribuir e auxiliar na cura e recuperação física, mental e emocional de todas as situações que cada um de nós acaba apresentando, seja numa condição física, alguma patologia que já está instalada no corpo físico, seja uma questão mental, emocional, de qualquer situação que cada um de nós vem enfrentando e que trazem algumas debilidades, algumas dificuldades, algumas perturbações na nossa vida, certo, gente? Então, neste vídeo eu vou trazer essa abordagem para que a gente possa entender como que a homeopatia pode contribuir para a sua vida, certo, gente? Vamos lá então, né? Pois bem, então a homeopatia, gente, ela é uma técnica que foi trazida por Samuel Hahnemann, que é um médico alemão, né? Em meados, mais ou menos ali a partir de 1789, né, no século XVIII, ele começou a fazer estudos aprofundados, ele começou a buscar, através dos ensinamentos da época, ele foi fazendo então uma tradução de livros, pesquisas, para poder aplicar nos seus pacientes alguma técnica diferente do que aquela que ele foi ensinado na academia, porque ele precisava ter resultados diferentes, resultados mais amplos para os seus pacientes. E a medicina da época, ela não trazia benefícios. Imagina, né, gente? 1789, 1780, 90, 1800, enfim, a medicina da época ela não tinha muitos avanços. Então, muitas vezes, os médicos da época, eles utilizavam de outras formas de tratamentos complementares para os seus pacientes. Somente muito tempo depois é que a medicina alopática ela começou a avançar através de estudos científicos, elaborando também muitas vezes as medicações que hoje nós conhecemos, né? As medicações alopáticas, que na grande maioria das vezes ela não vai tratar a doença, ela vai tratar apenas o alívio de muitos dos sintomas, mas grande parte das medicações alopáticas, infelizmente, elas não curam, elas apenas aliviam os sintomas, elas vão trazer um bem-estar momentâneo, certo? Já ao contrário, a medicina alopática, ou melhor, homeopática, ela busca tratar e fazer o efeito contrário. Ela vai trazer uma cura e um bem-estar muito maior para a pessoa que faz o uso da medicina ou da homeopatia integrativa, certo, gente? Pois bem, e depois desses estudos todos que Hahnemann, então, ele foi desenvolvendo, certo? A homeopatia, ela foi, então, se disseminando para o mundo inteiro, principalmente ali na Europa, nos Estados Unidos, em meados do século XIX,
né? A partir de 1900 apenas, ou seja, quase 100 anos depois, é que a homeopatia ela conseguiu sair, digamos assim, da Alemanha e começou a ser disseminada pelo mundo inteiro através de pessoas que foram compreendendo que a homeopatia ela é uma técnica que precisaria ser levada para todas as pessoas, né? Para todas as pessoas que buscassem então tratar e curar verdadeiramente a doença, a patologia que estava sendo vivenciada pelas pessoas da época, tá? Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a homeopatia ela não é uma exclusividade médica, tá, gente? Então, muitas pessoas elas acabam olhando para a homeopatia e entendendo que, na grande maioria das vezes, apenas um médico que foi lá, estudou os seus anos de academia, fez a sua especialização, fez a sua residência, depois fez então a especialização em homeopatia, é que pode aplicar essa técnica. E é o contrário, gente, porque a homeopatia ela é uma técnica integrativa, ela é um sistema alternativo que não exige do profissional uma habilitação na medicina para poder atuar com essa técnica. E isso muitas vezes vem trazendo muitas discussões, principalmente da área médica, em que eles não aceitam de forma alguma que outras pessoas atuem, né? Por quê? Porque eles olham como sendo uma exclusividade para eles, né? Não permitem, digamos assim, no seu entender, que é uma técnica que vai tratar de questões e medicamentos naturais. Então, ele não tem uma obrigatoriedade de que pessoas comuns que tenham um bom entendimento das matérias médicas, entre aspas, dos conhecimentos trazidos pela homeopatia, pessoas que são devidamente habilitadas, capacitadas e qualificadas possam tratar a homeopatia também, tá, gente? Então, aqui existem então algumas discussões, alguns desentendimentos ainda por trás disso, por parte da classe médica, digamos assim, alguns profissionais, algumas pessoas ainda, né, que são resistentes a essa mudança, né, a considerar então a homeopatia como sendo um sistema alternativo, tá, gente? Mas não existe nenhum tipo de legislação no Brasil, pelo menos, e a gente percebe que também pelos estudos, né, gente, que eu fui realizando, não existem legislações em qualquer um dos países que proíbam a prática da homeopatia por pessoas que trabalham ou que atuam com sistemas alternativos, né, com técnicas integrativas, com técnicas que vão trazer um olhar mais expansivo, mais integrativo das pessoas, tá? Então, a homeopatia, ela pode ser praticada por profissionais devidamente qualificados, habilitados e capacitados que realizaram cursos que são reconhecidos, principalmente aqui pela legislação das medicinas alternativas, né, das técnicas integrativas, das técnicas holísticas, que podem então ser totalmente habilitados e capacitados para atuar, que é o meu caso, né, gente? Eu fiz um curso de formação, estou devidamente registrada para poder aplicar então essa técnica aqui no Instituto ONLUS, certo, gente? Ok, então dito isso, né, vamos começar a explicar um pouquinho mais então sobre o que é a homeopatia integrativa, certo? Então a homeopatia, ela é um tratamento que procura estimular a capacidade do corpo em curar-se. Como que isso acontece, Margarete? Pois bem, então vão ser utilizados medicamentos, na sua grande maioria naturais, né? Medicamentos de plantas, medicamentos de minerais, muitas vezes, em que estes medicamentos trazidos em doses diluídas, em doses
que vão ser muito pequenas, digamos assim, vão ter muito pouco daquele composto, daquela planta, daquele mineral, né? Ou muitas vezes a homeopatia ela também acaba utilizando, alguns homeopatas eles acabam usando, gente, o que a gente chama de nosódios, que são partes ou de animais ou de tecidos doentes do próprio paciente para poder fabricar, ou melhor, manipular o medicamento homeopático para tratar determinadas doenças. Então, algumas pessoas elas acabam usando esse método, né, dos nosódios, mas na grande maioria das vezes o que é utilizado são plantas medicinais ou minérios para que possa ser feito então o uso ou a manipulação deste medicamento homeopático para tratar determinada doença ou determinado sintoma, principalmente que a pessoa esteja apresentando, tá? Então, esse processo de diluição, de dinamização que vai sendo feito para manipulação do medicamento, seja medicamentos naturais, né? Plantas medicinais, sejam minérios, sejam tecidos do próprio paciente ou partes, né, de animais também, né, de determinados órgãos que podem ser utilizados, são feitas então conforme o sintoma que a pessoa vem apresentando, para que aquele medicamento, aquela condiçãozinha ali que a pessoa apresenta, ao ingerir o medicamento, aquele medicamento ela vai provocar uma reação no organismo, promovendo a cura, ou seja, eu vou cutucar na ferida, na causa daquela patologia, seja uma causa mental, uma causa emocional, uma deficiência que aquele órgão que está doente está manifestando naquele momento, para que as próprias defesas do meu organismo possam agir e combater aquela patologia. Então, a homeopatia ela vai tratar basicamente disso, né? Ela vai provocar, através do medicamento que está sendo indicado pelo terapeuta integrativo, para que o organismo possa curar-se. Ele vai cutucar na feridinha aquela situação que precisa ser cutucada, digamos assim, para que o meu organismo ele possa trabalhar então a regeneração daquele tecido, daquele órgão que está deficiente, para que ele possa curar-se, voltar ao seu estado original, certo? Da mesma forma em que muitas vezes essa defesa do organismo ela pode ser estimulada para prevenir uma patologia, que são considerados alguns medicamentos holopáticos vacinais, vamos dizer assim, né? Funcionando como uma certa vacina para o nosso corpo. Por mais que na homeopatia não exista, né, esse termo vacina, mas é como se fosse o que acontecesse, né? Eu vou tomar um medicamento homeopático, principalmente para aumentar a nossa imunidade, para que o nosso organismo, então, ele possa prevenir determinadas doenças, principalmente algumas doenças do trato respiratório, né, que grande parte de nós pode manifestar, né, problemas de laringite, faringite, muitas vezes, doenças, né, ou patologias também do sistema além do respiratório, né, que muitas vezes as pessoas acabam manifestando, mas também o sistema imunológico, né, a nossa imunidade, enfim, doenças muitas vezes alérgicas também, a gente pode acabar trabalhando uma prevenção um pouquinho maior, para que o organismo ele já vá tendo as defesas necessárias, principalmente quando a pessoa tem muitas crises repetitivas de muitas coisas, na grande maioria das vezes, e ela começa a fazer então esse tratamento homeopático, ela vai desenvolver então toda uma defesa no seu organismo para prevenir que mais à frente
estas recorrências acabem então se disseminando e não acontecendo mais. Então vai prevenir para que futuras patologias não aconteçam no seu organismo, certo? Então a homeopatia, ela trabalha com a lei dos semelhantes. O que isso vem a significar? Que determinado medicamento que é utilizado para homeopatia, de acordo com os sintomas do paciente, ele vai tratar exatamente algo que aquele medicamento poderia provocar de um efeito colateral, vamos dizer assim, de acordo com o sintoma que a pessoa está tendo naquele momento. Então, por exemplo, um exemplo clássico aqui, que a homeopatia trabalha bastante. Pessoas que têm insônia. A gente sabe que para alguma parte das pessoas, se elas tomam café, o café vai trazer insônia para a pessoa. Não é isso que acontece? Ela vai tornar o organismo da pessoa mais acelerado, correto? Então, o que a homeopatia ela pode atuar? Com o café, que atua nesse processo de fazer com que o metabolismo da pessoa, ou melhor, que a pessoa ela fique um pouco mais agitada e venha a causar então uma certa insônia, o café diluído em doses homeopáticas, ele pode ser trabalhado ou aplicado, indicado para a pessoa que tem insônia e tratar essa situação que a pessoa vem vivenciando então. Ou seja, aquele mesmo material, a matéria-prima que veio a causar insônia, que traz aquela aceleração toda para a pessoa e não deixa ela dormir, tratando com a homeopatia, ela pode combater a insônia. Então, aquele efeito semelhante que traz então toda a energia dessa agitação, ela ao mesmo tempo pode trazer um relaxamento tratando de forma homeopática. Certo, gente? Então, a lei dos semelhantes é exatamente isso. Aquela situação que poderia gerar uma condição mais densa na vida da pessoa, que poderia gerar um agravamento de alguma situação para a vida dela, é a mesma que pode trazer um benefício. Então, na homeopatia, ela vai agir como se fosse um antídoto, vamos dizer assim. Então, esse antídoto, gente, ele vai trazer a cura necessária daquela situação que a pessoa está precisando equilibrar no seu organismo, seja para tratamento de qualquer tipo de patologia, de qualquer situação mental, emocional, espiritual, enfim, que a pessoa esteja apresentando naquele exato momento, certo, gente? Pois bem, então a homeopatia, ela tem uma premissa fundamental de que cada pessoa tem uma energia chamada de força de autocura ou resposta vital, ou seja, Hahnemann já trazia isso, que a medicina tradicional chinesa também traz, que outras técnicas de tratamentos terapêuticos integrativos, holísticos, complementares também trabalham, que é a resposta vital do organismo, ou seja, nós somos um todo, gente? Como tem a figurinha aqui. Então, nós somos um conjunto de energias, um conjunto de sentimentos, de pensamentos, de emoções, de memórias que fazem com que ocorra um acúmulo de muitas situações no nosso corpo, e esse acúmulo de situações, sejam de memórias do passado, sejam de traumas, de bloqueios, sejam de situações de uma vida muitas vezes mais agitada, de comportamentos indevidos, alimentação indevida, vícios e tudo mais, certo, gente? Vai fazendo com que o nosso organismo aqui, ele vá ficando congestionado. E esse congestionamento de fatores energéticos, físicos, emocionais e espirituais
vai gerando então um bloqueio dessa resposta vital do nosso organismo. Então os nossos órgãos aqui, eles vão ficando congestionados de tanto acúmulo de coisas na nossa vida, que o nosso corpo físico, ele vai interromper a sua energia, vai trazer desequilíbrios, vai trazer problemas na nossa saúde, e aí vai começar a ser desenvolvido muitas das patologias que hoje a gente enfrenta. Tá certo que aqui no Instituto OnLuz a gente faz toda uma abordagem terapêutica com base na psicoterapia cósmica, explicando muitas das situações negativas que a gente veio trazendo de acúmulos ao longo das nossas existências e que provocam, então, gente, a total obstrução da energia dos nossos chakras, certo? Cada um dos chakras aqui, para quem fez o curso do Reiki OnLuz, a cura cósmica, a gente explica devidamente o que cada um desses chakras armazena aqui de situações, de informações, enfim, e fazem com que cada um deles que está ligado a determinado sistema do nosso organismo, por exemplo, o chakra plexo solar, vamos pegar aqui, né? Está ligado a todo o nosso sistema digestório, tá? Estômago, fígado, vesícula, baço, pâncreas, intestino. Então, toda essa função aqui dos nossos órgãos vitais ligados ao chakra plexo solar, se ele está acumulado de memórias, ele vai trazer deficiência para o nosso organismo, para os nossos órgãos que pertencem ao sistema digestório. Então, a partir do momento em que eu olho holisticamente, né, não somente para a questão física que a pessoa está apresentando, mas para tudo aquilo que a pessoa vem armazenando ao longo das suas vidas, e como tem aqui embaixo também, né, a genealogia familiar, o estado espiritual que a pessoa tem, né, aquilo que ela apresenta naquele exato momento, ela vai olhar para a pessoa e vai entender quais os sintomas que ela está apresentando, sejam dores de cabeça, sejam dores de estômago, sejam o movimento, né, do intestino, se ele é preso, se ele é solto, né, todas as dores, as cólicas, enfim, todas as pedras na vesícula, gordura no fígado e tudo mais que a pessoa vem apresentando. O Instituto OnLuz aqui, né, gente, a gente observa cada uma dessas situaçõezinhas para poder, então, desenvolver o melhor método e o melhor medicamento que a pessoa pode utilizar naquele momento, tá? Então, precisa haver esse olhar mais amplo que muitas vezes a medicina alopática ela não consegue observar, porque ela vai olhar apenas para a dor. A medicina alopática, na grande maioria das vezes, ela vai tratar a dor que a pessoa está sentindo e não o sintoma dela, diferente do que a homeopatia integrativa faz. Ela vai trazer essa visão mais ampla das situações que acabam acontecendo e do porquê aquela patologia se instalou na vida da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que tem uma ansiedade muito grande também, né? Quais as causas daquela ansiedade? Quais os fatores familiares que a pessoa traz? O que na grande maioria das vezes a espiritualidade que ela desenvolveu ou questões de uma forma espiritual também foram responsáveis para que aquela ansiedade fosse desenvolvida, tá? Quais são os traumas, os medos, os bloqueios que a pessoa tem para que ela se tornasse um pouco mais ansiosa, tá? Então a homeopatia ela vai observar holisticamente cada uma dessas situações que a pessoa vem apresentando para poder indicar então o medicamento mais adequado para tratar aquela ansiedade, certo? E o tratamento homeopático ele é individualizado, ou seja, muitas vezes uma pessoa que tem rinite alérgica, vamos pegar aqui, né, o nosso sistema respiratório, tá? Que está ligado aqui, então, ao chakra cardíaco, mas ao mesmo tempo ao chakra laríngeo, né? E não muito longe disso, o chakra plexo solar. Por quê? Porque a rinite ela está ligada a todos esses 3 chakras aqui, tá, gente? Então, são situações, memórias, enfim, que a pessoa guarda nesses 3 chakras que vieram a desenvolver o processo da rinite. Por quê? Porque é muita irritação que a pessoa acaba guardando.
né, irritação de situações do cotidiano dela, mas que também as memórias que ela acaba guardando das vidas passadas ou que ela acaba trazendo aqui também, né, gente, de situações da sua genealogia familiar, tá? Então, muitas vezes, um medicamento para rinite alérgica para uma pessoa é diferente do que para outra. Por quê? Porque uma pessoa tem um sintoma que a outra pode não ter. Então, a homeopatia, ela vai observar isso, né? Então, não é, por exemplo, vou usar um medicamento aqui que uma parte das pessoas acaba usando na medicina alopática, tá, gente? A loratadina, por exemplo, grande parte das pessoas acaba usando loratadina ou Allegra para tratar a rinite. A homeopatia, a gente tem vários outros medicamentos ali que precisam observar um sintominha ali que a pessoa tenha diferente. Por exemplo, eu estou tratando de uma família, né, de uma mãe e de uma filha que tem problema de rinite. Eu observando toda a questão ali dos sintomas que elas apresentam, que são sintomas semelhantes, mas não são iguais. A mãe tem o trancamento das vias aéreas respiratórias, ela não consegue respirar direito, lacrimeja bastante, coceira no nariz, coceira na garganta e assim por diante. A filha também tem esses mesmos sintomas, mas ela tem um agravamento, que ela tem uma obstrução nasal. Então, nesse ponto, existem medicamentos que tratam da rinite, mas que são diferentes no seu sintoma. Então, ali, por mais que a patologia é a mesma, mas os sintomas são diferentes. Então, há uma individualização do tratamento homeopático, que não pode ser, então, generalizado como a medicina alopática traz esses 2 medicamentos que eu citei antes para vocês, tá? Então, a gente vai observar cada um dos sintomas apresentados para a pessoa para poder indicar o medicamento mais adequado, certo? Então, muitos dos homeopatas, eles vão selecionar de acordo com uma visão geral do paciente, incluindo não só os sintomas, mas também o estilo de vida, o estado emocional, o estado mental, o ambiente que a pessoa vive, para também indicar o medicamento mais adequado. Então, não é só, sim, a pessoa tem rinite, tá, vai lá, esse medicamento. Tá com uma dor de cabeça, tá, outro medicamento. Não, precisa avaliar todos esses fatores aqui, gente, para que a medicação seja a mais adequada possível, certo? Então, é feito um estudo muito minucioso para que a gente possa indicar perfeitamente o medicamento que a pessoa vai estar de acordo com o que a pessoa realmente precisa usar, tá, gente? Para trazer justamente aquele benefício que a pessoa tem para a sua cura, tá? E como funciona então a homeopatia, Margarete? Vamos lá, tá? A homeopatia, ela tem como fundamento, como eu acabei de falar para vocês, né? Uma integralização holística, ou seja, a gente vai observar cada um dos sintomas, sejam eles físicos, mentais, emocionais e ambientais que a pessoa vive, tá? O ambiente que ela frequenta, seja o local de trabalho, seja o ambiente residencial, né? Tudo aquilo que a pessoa acaba vivendo no seu ambiente, os conflitos, as brigas, os desentendimentos, as disputas muitas vezes que as pessoas elas acabam tendo nos seus ambientes, para que isso também vai englobar na escolha do melhor medicamento que a pessoa precisa utilizar para tratar determinada situação que ela apresenta, tá? E o mais importante é justamente no momento da avaliação homeopática a pessoa relatar tudo aquilo que ela acha que não é importante, né? Por exemplo, esses dias eu estava fazendo uma avaliação homeopática e num dos questionamentos que a gente aplica, né, no questionário homeopático, existe lá uma perguntinha: qual lado da cama que a pessoa costuma dormir?
Aí até a moça falou, nossa, mas isso é importante? Eu disse, sim, por quê? Porque é um fator ambiental. Da forma que a pessoa deita do lado da cama, da forma que a pessoa dorme, do lado que a pessoa dorme, se ela dorme de uma posição do lado direito, do lado esquerdo, de barriga para cima, de barriga para baixo, se ela dorme em posição fetal, na grande maioria das vezes, que tem algumas pessoas que acabam adormecendo, né, ou dormindo dessa forma, também é um fator importante para a escolha do medicamento, porque ali vai constatar, gente, o que a pessoa guarda muitas vezes de sentimentos. Por exemplo, uma pessoa que só consegue dormir virada do lado direito, né, numa posição fetal, ela apresenta uma característica de ter sofrido algum tipo de situação e carrega alguma memória intrauterina, alguma questão de uma rejeição no momento em que ela estava sendo gestada, né? Então, esse fator é importante para trazer ali um dos sintomas de rejeição que muitas vezes a pessoa ela acaba não tendo a sua percepção, mas que no momento da aplicação do questionário homeopático vai trazer essa informação para a pessoa, certo? Olha que importante, tá? Então, por isso que o fator ambiental também é importante, ou qualquer situação que a pessoa lembre da sua vida, ou que ela acha, não, mas isso aqui não é importante eu falar. Por que eu vou falar uma coisa assim que não tem nada a ver com o que é a doença que eu tô querendo tratar, por exemplo, né? Mas na homeopatia, gente, ela busca saber exatamente tudo aquilo que a pessoa vive para poder embasar ainda mais essa visão holística, né, para que a gente possa olhar para o todo da pessoa, o estado físico, mental, emocional e também espiritual, porque é muito importante. Porque existem casos na homeopatia, gente, que inclusive alguns dos sintomas que a matéria médica acaba trazendo, né, deixa eu mostrar para vocês aqui, um dos livros que eu acabo utilizando para poder ajudar na melhor configuração, digamos assim, dos medicamentos, tá, gente? Ele vai trazer, então, alguns sintomas como processos obsessivos. Então, essa energia espiritual também é muito observada na homeopatia, principalmente por aqueles terapeutas integrativos que têm uma visão espiritual também, que têm um conhecimento e um embasamento espiritual. Porque é muito importante a gente olhar para esse lado também, não somente para a questão dos sintomas físicos que a pessoa está apresentando ali, porque grande parte dessas energias que a pessoa acaba manifestando, ela também tem esse fundo espiritual. Então, quando eu faço avaliação homeopática, eu também observo esses sintomas, tá? Os sintomas espirituais, tá? Para que a gente possa, então, indicar o melhor medicamento para a pessoa, né? E um fator importante na homeopatia é que ele não vai causar dependência. Olha que importante isso, porque a gente sabe que grande parte dos medicamentos alopáticos, aquele que a gente compra na farmácia, eles vão gerar uma certa dependência na pessoa, principalmente os medicamentos psicotrópicos, né? Aqueles medicamentos que são tratados para depressão, para síndrome do pânico e para diversas outras patologias, vamos dizer assim, de sistema nervoso, tá, gente? Principalmente sistemas de patologias psíquicas, né? Esquizofrenia, bipolaridade, fugiu, né, as patologias agora, mas essas questões, tá, gente? Depressão, esquizofrenia, bipolaridade, síndrome do pânico e aí por diante, tá? Então, esses medicamentos, eles costumam gerar uma dependência na pessoa. Por quê? Porque eles vão trabalhar, né, no sistema nervoso dela essa dependência, fazendo com que, ao invés de tratar a doença, ela só vai trazer um adormecimento, né? Uma desaceleração do sistema nervoso, dos pensamentos, enfim. Então, o medicamento psicotrópico, gente, ele vai tornar a pessoa
robotizada, vamos dizer assim, para que a função cerebral dela desacelere e ela não fique pensando tantas coisas, né? Porque ela não fique ali mentalizando tantas coisas. Então, essa energia da homeopatia, ela não vai fazer com que a pessoa paralise as suas funções cerebrais ou diminua consideravelmente as suas funções cerebrais. Ela vai tratar a causa da doença, diferente do que a homeopatia trabalha, tá? Então, a homeopatia ela vai trabalhar justamente a cura daquela situação, por quê? Lembra que eu falei nas lâminas anteriores? Ela vai promover uma resposta do organismo promovendo a cura. É uma autocura que a homeopatia vai provocar. Ela vai chegar lá naquele gene, né, que está defeituoso, digamos assim, que foi o provocador da patologia, ou aquele órgão que está deficiente por determinada situação que aconteceu para deficiência desse órgão, seja mental, emocional, espiritual ou física, tá? E vai fazer vai ter uma conversinha, vamos dizer assim, com aquela situação que provocou a deficiência do organismo, tá? E vai dizer, olha, fulano, né, coração, por exemplo, estou aqui para ajudar na sua regeneração, né, então olha só, eu vou cutucar aqui essa feridinha que está provocando essa patologia e você vai poder ter a chance de curar-se, de reverter esse quadro, né, e aí o que vai acontecer? O coração vai lá, vai provocar, né, um sintoma, digamos ali, de uma arritmia, mas aquela arritmia vai estar promovendo a cura que a pessoa precisa, tá? Então, a homeopatia ela vai provocar, né, um sintoma, não é um efeito colateral, né? Mas é um sintoma justamente para poder promover a cura. Tanto que a homeopatia, gente, ela é segura para qualquer pessoa, tá? Sejam crianças, sejam idosos, sejam grávidas, né, gestantes, sejam lactantes. Qualquer pessoa pode fazer o uso da homeopatia desde que seja acompanhado por um profissional devidamente qualificado e habilitado para que a pessoa possa fazer esse acompanhamento durante o período necessário de tratamento da homeopatia, tá? Então, a homeopatia, gente, justamente por ela não causar dependência e efeitos colaterais perigosos, tá? Ela é baseada em diluições extremamente, extremas, né, seguidas de misturas em outra solução, né, chamada de sucessões, ou seja, a gente pega ali o princípio ativo do medicamento, por exemplo, vamos pegar aqui a camomila, né, que todo mundo conhece. Camomila também é um medicamento homeopático que pode ser trabalhado, né, várias diluições dela para poder chegar no grau necessário para tratamento da homeopatia. Então, é extraído o extrato, né, o que chama de tintura mãe da camomila, para que ela venha tratar uma das causas da ansiedade, né? É um exemplo. Valeriana é outro, né? Pega o extrato da valeriana, faz-se a diluição da valeriana, com base em, por exemplo, né, uma diluição. Uma gotinha de valeriana, do extrato da valeriana, é colocada ali por exemplo, 100 partes de água com álcool, né, e é feita a diluição. E aí ali a gente vai ir dividindo, né, tirando uma gotinha daquela primeira formulação e diluindo mais um pouco na mesma quantidade de água e álcool. E assim por diante, sucessivas diluições até chegar na diluição mais adequada para o tratamento da depressão, da ansiedade, no caso da valeriana, no caso da camomila e tantas outras formulações homeopáticas que são utilizadas para ansiedade, certo, gente? Então, essas sucessões, essas diluições, né, essas dinamizações que são chamadas na homeopatia, elas são possíveis, por quê? Porque a água, ela tem memória, tá? Ela guarda a memória exatamente daquela quantidade, daquela formulação, daquele princípio ativo
que a planta, que o minério, ou muitas vezes até, né, que parte de uma secreção, parte de um órgão é utilizado para fazer a homeopatia, ela guarda a memória. Então, a água, ela é responsável pela medicação homeopática de fazer o efeito necessário. Então, não importa quantas diluições vai ser feito, tá? Mas a água, ela vai guardar justamente aquela memória da cura que aquele princípio ativo daquela planta, daquele mineral, daquela secreção que foi utilizada para desenvolver o medicamento homeopático. Tá? Então, justamente essa memória da água, ela vai ser o suficiente para promover o equilíbrio e curar o corpo físico, porque como nós somos, né, gente, 70% de água, a partir do momento em que aquele princípio ativo diluído em água entra em contato com o nosso corpo, ele vai gerar uma resposta para que a medicação seja eficiente, promovendo a cura que o nosso organismo necessita. Então, a água, gente, ela é de fundamental importância, independente da condição que ela se encontra, para poder fazer a cura. Lógico que a água tratada, a água purificada e principalmente, gente, a água que é utilizada para poder fazer os medicamentos homeopáticos, tá? Ela vai promover a cura. Então, a gente pode pegar um exemplo aqui de que toda água ela é homeopática. Por quê? Porque como tem a lei do semelhante, né? Semelhante cura semelhante. Então, aquela água muitas vezes contaminada por cólera, digamos assim, ela pode ser uma potencial curadora da própria cólera. Porque se ela é diluída diversas vezes, ela vai gerar um efeito de um antídoto para aquela patologia que se instalou no corpo físico. Olha que importante essa informação, né, gente? Então, a água, ela é totalmente curadora. Por quê? Porque ela é um deva, ela tem a energia dévica, ela é uma criação divina. Então, tudo que tem uma criação divina, gente, é um grande potencial de cura. E a água, como ela pertence a esse reino elemental, ao reino mineral, né? Ela tem o poder curador. Por isso que o planeta Terra, ele é um planeta que está em fase de se tornar um planeta curador, mas ele já tem todas as condições necessárias para que isso aconteça. Apenas o ser humano, infelizmente, né, acabou desviando tudo aquilo que o potencial da Terra possui de curar-se, né? Mas então esse é um dos exemplos, tá? Então a água, ela tem um potencial de cura muito grande, muito regenerador, muito restaurador do nosso organismo. Então, quanto mais a água for utilizada para poder fazer então essas diluições, né, e gerar então esse efeito curador, mais ela vai conseguir trazer os efeitos desejados para a nossa vida, né, utilizando, é lógico, né, gente, da forma mais correta possível, tá? Por isso que é muito importante a gente cuidar dos nossos mananciais, certo? Continuando então, né, gente, dando continuidade aqui. Então, para quais problemas a homeopatia pode ser utilizada, gente? Para tudo, né? Lógico que a gente vai tomar um cuidado para questões, muitas vezes, em que a homeopatia ela precisa ter um cuidado diferente, tá? Situações, muitas vezes, de doenças do coração, a gente precisa tomar cuidado, doenças como câncer, algumas infecções generalizadas ou emergências, a homeopatia ela precisa ser usada com cautela, tá? Até porque uma emergência, gente, uma pessoa que quebrou o braço não vai tomar homeopatia para curar o braço, ela vai, né, para regenerar o osso ali quebrado, não, ela precisa ir para o hospital fazer o tratamento médico ali, a restauração física daquele osso quebrado. Ou então uma pessoa que teve uma picada de cobra, né? Pode tomar homeopatia? Sim, mas vai para o médico, né? Porque é um tratamento emergencial, tá? Então, existem alguns fatores que precisam ser observados,
mas a gente sabe que existem alguns profissionais que atuam com homeopatia ou com qualquer outra técnica integrativa que só dão valor para aquela situação, esquecendo da emergência. E isso a gente tem que levar em consideração também, tá, gente? Então, existem muitos cuidados ali que a homeopatia integrativa precisa observar sem querer dominar exatamente tudo, tá? Então, para essas questões emergenciais, câncer, doenças do coração, né, que são muito agravadas, infecções importantes, infecções generalizadas, precisa ter o acompanhamento médico, o acompanhamento emergencial, tá? Então é importante a gente salientar isso. Mas todas as demais situações podem ser tratadas com homeopatia. Todas as patologias do sistema nervoso, como por exemplo ansiedade, depressão, dores de cabeça, né, enxaqueca, cefaleia, dores ciáticas, medos, fobias, fraqueza de memória, epilepsia, autismo, tudo isso pode ser tratado com homeopatia também, tá, gente? Sistema respiratório, né? Pneumonia, tuberculose, enfisema, bronquite, asma, fibrose cística, edema pulmonar, né? Situações do sistema circulatório, arritmia, cardiopatia, enfim, arteriosclerose, doenças vasculares, hipertensão principalmente, é uma das situações que a homeopatia ela trabalha bastante, mas aqui tem aquela ressalva, né, gente? Tem que observar a questão cardíaca, para tratar justamente em conjunto com o tratamento que a pessoa já vem fazendo. Isso para qualquer patologia, tá, gente? É muito importante salientar isso. A pessoa não vai abandonar o seu tratamento que ela já vem fazendo na alopatia para usar somente a homeopatia. Isso não é indicado, tá? Pode ser feito um tratamento complementar, a homeopatia com a alopatia. Então, o tratamento homeopático integrativo junto, né, em conjunto ali com o tratamento que a pessoa já vem fazendo com o acompanhamento do seu médico, certo, gente? Então, olha só, sistema digestivo, né? Pessoas que têm problema de cálculo biliar, de cirrose, diarreia, gastrite, constipação, doença celíaca, gastroenterite. Então, todas essas situações e tudo mais, né, que de patologias que o sistema digestivo ele acaba manifestando, pode ser, passível, né, gente, de tratamento homeopático. Sistema tegumentar também, né? Nosso tratamento de pele, gente. Verrugas, eczema, psoríase, dermatite, acne, vitiligo e tudo mais que a pele ela pode trazer de questões que precisam de tratamento, a homeopatia também pode tratar, certo? Sistema esquelético, né? Artrite, osteoporose, escoliose, bursite, enfim. Todas essas questões do sistema esquelético, a homeopatia também trabalha. Sistema reprodutor, miomas, candidíase, cistos, infecções vaginais, endometriose, menopausa. Para o sistema reprodutor feminino, mas também para o sistema reprodutor masculino, como doenças da próstata, cistos do epidídimo, disfunção erétil, fimose, prostatite e grande parte das outras patologias do sistema reprodutor masculino também, tá, gente? O sistema imunológico, que são as doenças autoimunes, tá? Como esclerose múltipla, artrite reumatoide, diabetes mellitus tipo 1, lúpus, tireoidite de Hashimoto, a psoríase, que também é uma questão de pele, mas também é uma doença autoimune. Olha que interessante isso, né? Vasculite, tantas outras situações ali também, tá, gente? Sistema endócrino, né? Que são as doenças da tireoide, que são a hipo e o hipertireoidismo, doença de Cushing, gigantismo, nanismo, hiperglicemia, hipoglicemia, neoplasia, ovários policísticos e assim por diante, tá? E o sistema linfático, que são o linfoma, doença de Castleman, linfedema, linfadenopatia e tantas outras situações,
tá? Então, a homeopatia, como eu comentei anteriormente, ela é uma técnica terapêutica que é trabalhada num primeiro momento em conjunto com o tratamento alopático, o tratamento médico que a pessoa já vem desenvolvendo, porque ambas se complementam, tá, gente? Então, não é porque a pessoa vai iniciar um tratamento homeopático que ela tem que abandonar o tratamento médico que ela já vem fazendo, não, tá? Então, precisa ter esse acompanhamento das duas situações, o homeopático e o tratamento médico que a pessoa já vem desenvolvendo, para que ocorra um melhor funcionamento do organismo. E gradativamente o tratamento médico ele pode ser substituído pelo tratamento homeopático, tá? Então isso é muito importante que fique claro para cada um de vocês, tá? Antes de começar, né, o tratamento homeopático, é muito interessante a pessoa fazer um regime dietético. Como é que funciona isso, Margarete? Então, eu indico, gente, para que as pessoas elas possam rever algumas questões, principalmente dos seus hábitos alimentares, tá? Então, precisa haver uma reavaliação de alguns alimentos que muitas vezes as pessoas elas acabam ingerindo. Algumas das pessoas que eu acompanho, elas já têm esses hábitos e aí fica mais fácil do tratamento homeopático fazer efeito, como, por exemplo, diminuir a ingestão de carnes, de amidos, né, de proteína animal, né, carnes, enfim, né, proteínas animais, enfim, bebidas alcoólicas, fumo, dentre outras situações que precisam ser eliminadas do hábito alimentar ou dos vícios, muitas vezes, que as pessoas acabam tendo, ou pelo menos se não consegue eliminar, diminuir consideravelmente para que o medicamento homeopático ele consiga fazer um efeito um pouquinho melhor, tá, gente? Um pouquinho, não digo, né? Muito melhor, né? Porque a partir do momento que a pessoa começa a trabalhar a homeopatia em si, muita coisa na vida dela começa a fazer uma mudança significativa, né? Eu, por exemplo, tomo homeopatia, lógico, né, gente? Como é que eu vou indicar uma questão, né, um tratamento homeopático se eu não aplico em mim? Então, sim, eu faço também o tratamento homeopático, né? A Mari Mariá também faz tratamento homeopático, gente, para que a gente possa ter o nosso organismo ainda mais saudável, tá? Para as questões que a gente tem nas nossas particularidades, tá? Então, eu percebo que a partir do momento que eu comecei a tomar homeopatia, o meu organismo ele começou a funcionar ainda melhor, né? Principalmente a questão endócrina aqui, gente, porque eu sou uma pessoa que que faço um tratamento de uma doença autoimune que é a tireoidite de Hashimoto, tá? Então eu carrego essa patologia desde a minha infância, onde eu descobri. E a vida inteira eu vim fazendo tratamento alopático e ainda continuo. Só que agora eu estou atuando com a homeopatia também, tá? E eu percebi uma grande diferença em mim, né? Estou mais disposta, estou conseguindo ter inclusive uma respiração um pouquinho melhor, porque antes era um cansaço excessivo, uma fadiga muito grande, mesmo tomando medicamento alopático. E a partir do momento em que eu comecei a tomar homeopatia, eu percebi que isso melhorou consideravelmente para mim, tá? Que não faz tanto tempo assim que eu tô fazendo o tratamento homeopático voltado para a tireoidite de Hashimoto, tá? Então, eu estou aplicando em mim e estou percebendo uma diferença significativa, tá, gente? Então, muitas das situações que essa doença autoimune acabava manifestando em mim, mesmo tomando medicamento todo dia, desde os meus 10 anos de idade, gente. Então, ali eu percebi uma mudança muito grande, tá? E isso é para cada uma das pessoas, porque a homeopatia, gente, ela vai, pelo contrário do que algumas pessoas pensam, ela não vai levar um tempo enorme para fazer uma diferença. Às vezes, a homeopatia ela é muito mais rápida do que o medicamento alopático normal, tá? Então, às vezes, para algumas pessoas, dependendo da condição do seu organismo, a homeopatia ela vai ter um resultado em 30, 40 minutos.
Olha que importante isso, gente. Então, muitas vezes algum sintoma que está se apresentando naquele momento, alguma dor, alguma energia ali que está causando um desconforto, eu ministro homeopatia, né, para aquela situação que eu já estou fazendo o tratamento, por exemplo, para ansiedade. Eu tomo ali as gotinhas indicadas, que são mínimas, em torno de 5 a 10 gotinhas, 15 gotinhas no máximo por dia, às vezes eu acabo indicando para as pessoas, tomando ali certinho. Tomei ali a medicação para ansiedade, 5 gotinhas, daqui meia hora, 40 minutos no máximo, aquele sintoma tende a diminuir consideravelmente. Eu tende a ter um alívio daquela situação praticamente de imediato, certo? Então esse é um dos benefícios muito grandes da homeopatia, tá? Mas para algumas pessoas pode haver uma agravação dos sintomas. Por que isso acontece? Lembra que eu falei no comecinho lá para vocês, né? A homeopatia, ela vai cutucar na feridinha, ela vai colocar o dedinho ali na ferida, gente, para que o meu organismo possa promover a cura daquilo que está causando aquele sintoma, daquilo que está causando, gente, aquela patologia. Então, esse agravamento, ele vai mostrar que o medicamento realmente foi adequado para aquela situação que precisa ser trabalhada, que precisa ser curada, tá? Então, dessa forma, a partir do momento em que a pessoa começa a fazer um tratamento homeopático, ela precisa ter um acompanhamento, porque justamente no momento em que está tendo ali aquela reação adversa, vamos dizer assim, aquele agravamento do sintoma, precisa haver o ajuste da medicação. Então, não é só, eu vou tomar aqui o medicamento daqui, 3 meses eu volto lá para fazer. Não, às vezes precisa fazer um acompanhamento semanal, quinzenal, uma vez por mês, dependendo da situação que a pessoa está tratando. Certo, gente? Então isso é muito importante a gente observar no tratamento da homeopatia, ok? Seguindo aqui. Então, olha só, quais os benefícios que a homeopatia traz? São vários os benefícios, tá, gente? Principalmente, olha só, ele vai promover a saúde e o bem-estar de uma forma rápida e eficaz, que nem eu falei para vocês agora há pouco, né? Às vezes em 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, aquela sensação negativa que eu estava tendo, ela acaba se desaparecendo, né? Aliviando consideravelmente, tá? Não causa intoxicação e não possui contraindicações. Ela visa estimular as defesas do organismo, promovendo uma resposta eficaz ao tratamento. Então, ela vai cutucar lá naquela feridinha, tá? Que precisa ser curada, que precisa ser melhor observada pela defesa do meu organismo para poder promover a cura, tá? Promove uma cura rápida e duradoura. Não é como grande parte das pessoas pensam que a homeopatia vai levar 10 anos para começar a fazer o efeito, porque não é assim que funciona, gente. Às vezes em poucos meses de uso da homeopatia, aquele sintoma vai desaparecer, né? Aquela doença, aquela patologia vai se curar, tá? Previne o surgimento de doenças hereditárias, ou seja, se a minha família tem uma patologia que eu percebo que ela é hereditária, mas eu não tenho ela ainda, eu posso trabalhar também na homeopatia para que o meu organismo não venha a desenvolver essa patologia lá na frente, tá? Então, isso também é legal que a homeopatia acaba trabalhando, tá? Realiza o tratamento de sintomas diagnosticada pela medicina convencional. Então, eu tenho sintoma, mas eu não tenho a patologia instalada. Eu posso trabalhar esse sintoma para que não surja nenhum tipo de patologia, ou seja, uma prevenção, né? Vou prevenir para que lá na frente essa patologia venha a não se desenvolver, tá? Desculpa, gente. Previne e restabelece o organismo antes do surgimento de lesões nos órgãos e tecidos, uma vez que os sintomas surgem muito antes da manifestação da patologia. Então aqui, gente, a gente trabalha bastante a questão espiritual, tá? Porque a gente sabe que muitas vezes
as doenças, elas estão armazenadas dos nossos corpos espirituais. Por isso que a gente tem o sintoma, mas realizou 300 tipos de exame, seja de laboratório, seja de imagem, e não aparece nada, tá? Por quê? Porque eu ainda tô com o sintoma, eu ainda tô com aquela patologia nos meus corpos espirituais, na iminência de surgir no corpo físico. Então, a partir do momento que eu trato o sintoma, tá? Aquela patologia, ela não vai se instalar no meu organismo, né? Por quê? Porque paralelo ao tratamento homeopático, também se faz necessário um tratamento espiritual para que a gente possa complementar ali também, né, gente? O uso da homeopatia com o tratamento espiritual. Aqui no Instituto a gente tem o Reiki On Luz, a cura cósmica, junto com a psicoterapia também, né, gente? Que vai trazer para a pessoa mais informação, mais orientação, para que ela tenha, então, conhecimento, saiba a origem do porquê que aquele sintoma está se manifestando na sua vida, certo? Então, a homeopatia aliada com tratamentos espirituais, com o Reiki On Luz, a cura cósmica, pode trazer mais benefícios ainda, tá? Prevenindo o aparecimento de determinadas patologias na nossa vida, tratando o sintoma, ok? Previne o surgimento de doenças, fortalecendo o sistema imunológico. Então, existem, o que eu falei para vocês anteriormente também, né? Uma forma que não é tratada na homeopatia, mas que pode ser considerada como uma forma de vacina, entre aspas, tá, gente? Para tratar o sistema imunológico, principalmente para aquelas pessoas que têm uma debilidade muito grande, que de vez em quando o seu sistema imunológico está deficiente. Então, a homeopatia pode tratar isso também, tá, gente? Auxilia na diluição de questões de ordem psíquica, mental, emocional e espiritual. Então, pessoas que são muito ansiosas, angustiadas, deprimidas, claustrofóbicas, né? Pessoas que têm muitas fobias, pessoas que têm muitos medos, pessoas que têm muita insegurança, a homeopatia também trabalha, tá, gente? E além de tudo isso, traz o equilíbrio e harmonia em todos os setores da nossa vida. Porque se o nosso organismo está equilibrado, se nós temos saúde física, mental, emocional e espiritual, gente, tudo na nossa vida ela vai ter um equilíbrio muito grande nas nossas vidas, certo? Então, esses aqui são apenas alguns dos benefícios que a homeopatia integrativa trazida pelo Instituto On Luz para ajudar cada um de vocês atua para que todos tenham um equilíbrio e harmonia em todos os setores das suas vidas. Certo, gente? Pois bem, estas eram as informações que eu precisava trazer para vocês em relação à homeopatia integrativa. Caso você se identificou com algumas das situações trazidas aqui e que gostaria, né, de agendar uma avaliação terapêutica ou homeopática, entre em contato com a gente. Nós fazemos atendimentos presenciais no município de Palhoça, em Santa Catarina, mas também atendimentos online para todo o Brasil, certo? Agradeço então a participação de cada um de vocês. Se vocês têm alguma dúvida, gostariam de algum esclarecimento, entre em contato com a gente para que a gente possa então esclarecer cada uma das dúvidas que ficaram então sobre o tema da homeopatia integrativa e sobre todas as demais terapias que o Instituto On Luz traz para o bem-estar, para a cura e elevação da consciência e o despertar da consciência de todos nós. Certo, gente? Gratidão a todos, desejo que todos sejam muito abençoados na luz do seu Cristo interior e nos vemos então nos próximos vídeos. Gratidão a todos e até lá!